Você sabia que até hoje seu corpo carrega traços de uma espécie humana extinta e que, sem ela, talvez você nem estivesse aqui? Imagine um planeta brutalmente frio, onde a sobrevivência era um milagre diário, onde mamutes de várias toneladas cruzavam planícies congeladas e felinos gigantes se esgueiravam entre árvores retorcidas. Neste cenário hostil, há dezenas de milhares de anos, caminhava uma espécie humana diferente da nossa. Uma espécie que não apenas sobreviveu, mas prosperou por centenas de milhares de anos. Os Neandertais. Eles não eram monstros primitivos, nem caricaturas grunhindo em cavernas. Eram humanos, com cultura, com ferramentas, com vínculos sociais profundos. E mais, eles eram fortes, muito fortes, adaptados até os ossos para enfrentar a morte todos os dias. Seus corpos foram moldados pelo frio, pela fome e pelo perigo. Ombros largos, peitorais imensos, braços musculosos, ossos densos como pedras. Como seria viver em um mundo onde cada dia é uma batalha brutal entre a vida e o esquecimento? Ao contrário do que se pensa, não eram apenas brutos, eram complexos, cuidavam dos feridos, enterravam seus mortos, pintavam o corpo. Talvez até sonhassem. Os Neandertais surgiram há mais de 200 mil anos e se espalharam por uma vasta região da Eurásia. Sobreviveram a catástrofes climáticas, predadores aterrorizantes e guerras silenciosas contra a própria natureza. Por muito tempo, foram os senhores dos ambientes mais extremos do planeta. Mas, então, desapareceram. Como uma vela que se apaga lentamente, a linhagem direta dos Neandertais sumiu. Mas, não completamente. Estudos genéticos recentes revelam algo surpreendente. Boa parte dos humanos modernos fora da África carrega de 1% a 2% de DNA neandertal. Isso significa que eles não apenas coexistiram com nossos ancestrais, eles se cruzaram conosco. De certa forma, os neandertais ainda vivem em nós, em nossos genes, em nossos corpos, em nossas emoções. Fisicamente, os neandertais eram impressionantes. Um adulto médio tinha pouco mais de 1,65 m de altura, mas com um peso corporal muito maior do que o nosso. Seus esqueletos, quando comparados aos nossos, parecem esculpidos em rocha, densos, largos e resistentes. Estudos indicam que um homem neandertal podia levantar facilmente 200 quilos, sem treino. Já as mulheres não ficavam atrás. Muitas atingiam força comparável a atletas olímpicas da atualidade. Essa força absurda era necessária. Eles caçavam com lanças de madeira pesadas, sem arcos nem flechas, enfrentando presas enormes em confrontos corpo a corpo. Você conseguiria sobreviver a uma caça onde um erro significa ser esmagado por um mamute? Não era apenas sobre caça, era sobrevivência, mas havia um custo. Manter aquele corpo exigia calorias, muitas calorias. Um Neandertal precisava de 4.000 a 6.000 calorias por dia para funcionar, e esse número podia subir em climas mais frios. Carne era essencial. Por isso, sua dieta era quase toda baseada em proteína animal. Mas e quando não havia caça? Muitos pesquisadores acreditam que eles também eram oportunistas. Aproveitavam carcaças, restos e, em alguns casos, evidências arqueológicas apontam até para canibalismo ritualístico. Mesmo com toda essa brutalidade, os neandertais tinham uma vida em comunidade profunda. Sabemos disso pelas evidências de fósseis. Muitos deles mostram ossos quebrados, fraturas graves, lesões que só poderiam cicatrizar com apoio social. Um neandertal cego de um olho, surdo de um ouvido, com o braço amputado, sobreviveu. E isso só seria possível se alguém o tivesse alimentado, protegido. Eles tinham empatia. Será que a compaixão, essa chama tão humana, começou ali entre cavernas e carcaças? O mais fascinante, provavelmente se comunicavam. Vestígios no osso hioide,
essencial para a fala, indicam que podiam ter linguagem articulada. Além disso, produziam ferramentas refinadas, adaptadas ao ambiente e à tarefa. Dominavam o fogo, usavam roupas de pele costuradas com agulhas de osso. Em algumas cavernas, foram encontrados vestígios de pinturas, símbolos e até colares feitos com garras de águia. Havia ali, claramente, um senso de estética, de identidade, talvez de espiritualidade. Há cerca de 60 mil anos, um novo tipo de humano começou a migrar para o norte, saindo da África. Os Homo sapiens, nossos ancestrais diretos. Ágeis, criativos, caçadores versáteis. Quando chegaram à Europa e à Ásia, não encontraram terras vazias. Encontraram eles, os Neandertais. Por muito tempo, cientistas imaginaram um confronto direto, guerra, extermínio. Mas a história é bem mais complexa. A genética moderna revelou que houve miscigenação. Neandertais e sapiens cruzaram entre si. E não foi um evento raro. Estudos indicam múltiplas ocasiões em diferentes regiões. Isso deixou marcas permanentes. Hoje, entre 1% e 2% do DNA de qualquer pessoa de origem europeia ou asiática é neandertal. Seu cabelo ondulado, sua facilidade de ganhar músculos, sua pele clara, pode ser herança deles. Mas os cruzamentos não foram iguais. O DNA mitocondrial, passado apenas pelas mães, é sempre sapiens. Isso sugere algo delicado. As mulheres sapiens podiam gerar filhos férteis com homens neandertais, mas o contrário não acontecia, ou esses filhos não sobreviviam. Pode ter havido abuso, dominação ou simplesmente incompatibilidade genética. E então, os neandertais começaram a desaparecer. Em algumas regiões, sumiram em poucas centenas de anos após a chegada dos sapiens. Mas por quê? Eles eram fortes, inteligentes, adaptados ao frio. Como puderam ser vencidos? Será que força bruta foi menos importante do que contarmos histórias em volta do fogo? A resposta não está em uma única causa. É uma teia de fatores. O clima mudava rápido demais, sua dieta era inflexível, o território se tornava escasso e, acima de tudo, os sapiens eram organizados de uma forma diferente. Tínhamos redes maiores, alianças mais complexas, símbolos compartilhados, arte rupestre, música, religião. Os neandertais podiam até ter linguagem, mas nós tínhamos mito, tínhamos história. Imagine agora um vale gelado, com árvores nuas e neve cobrindo os ossos de antigos animais. Um pequeno grupo de neandertais sobrevive escondido em uma caverna. São os últimos, velhos demais para lutar, jovens demais para entender o que está acontecendo. Lá fora, as caçadas fracassam, o gelo avança, e os sapiens, com suas lanças mais eficientes e suas estratégias tribais, dominam tudo ao redor. Em locais como Gibraltar e sul da França, registros mostram que os últimos neandertais resistiram por milênios. Milênios. Eram como uma chama fraca tentando se manter acesa no meio de uma tempestade. Eles não sumiram de uma vez. Foram desaparecendo lentamente, uma caverna de cada vez, uma geração de cada vez. O último neandertal pode ter morrido sem saber que era o último de sua espécie, sem saber que estava encerrando um capítulo inteiro da história da humanidade. E o mais angustiante, talvez ele tenha morrido sozinho. Mas, ironicamente, esse fim não foi o fim total. Eles haviam deixado algo para trás, parte de sua genética, misturada em nossos corpos, marcas em nossos cérebros, talvez até em nossa forma de reagir ao estresse, ao medo, à dor. Algumas variantes genéticas ligadas à imunidade, que herdamos deles, nos ajudaram a sobreviver a vírus por milênios. Outras podem estar relacionadas à depressão ou ao autismo. O que isso significa? Que os neandertais não são apenas parte do passado. Eles fazem parte de nós. E talvez, mais do que nunca, mereçam um lugar na nossa história. Olhe no espelho. Atrás dos seus olhos castanhos, da sua pele, do seu rosto,
pode haver fragmentos de uma alma muito antiga, um pedaço herdado de uma espécie esquecida. Dentro do seu DNA dormem genes que foram caçados em florestas geladas, genes que enfrentaram leões pré-históricos com lanças de madeira, genes que abraçaram a dor, o luto, a sobrevivência. Mas mais do que os genes, talvez herdamos algo mais profundo: a capacidade de cuidar dos outros, de olhar para um companheiro ferido e decidir protegê-lo, a necessidade de pertencer a um grupo, o impulso de criar arte, de sonhar. Tudo isso não nasceu apenas com os sapiens. Parte disso já existia entre os neandertais. Durante muito tempo, a ciência os tratou como inferiores, como um experimento falho da evolução. Hoje, sabemos que isso estava errado. Eles não eram inferiores, eram diferentes. E em certos aspectos, como força, resistência ao frio ou até sensibilidade emocional, podiam ser superiores. O estudo dos neandertais não é apenas uma jornada arqueológica, é um espelho. Ao conhecê-los, nos conhecemos melhor. Ao entender por que desapareceram, podemos entender por que sobrevivemos. E talvez, quem sabe, evitar repetir os mesmos erros. Se essa história te fez pensar diferente sobre o passado humano, compartilhe. Talvez mais gente precise se lembrar de onde viemos.